What's up, everyone, and welcome. This is the Fluency Target podcast. Always aim for fluency. My name is Carla, and I'm an English teacher, and I'm also the owner of My Learning Stuff. In case you guys don't know me, you don't know my job, my work, just follow me on Instagram. And here, of course, on YouTube right now, because now you guys have to watch this podcast. Temos um convidado especial hoje, vou pedir para você se apresentar, fala um pouquinho aí de você pro pessoal, porque ninguém te conhece, só eu te conheço aqui. Bom, eu sou o César, eu sou analista DevOps, e tô aí na jornada de aprender inglês, desconstruindo para reconstruir o meu inglês. E a Carla sempre teve muita paciência comigo, porque realmente era uma situação complicadíssima. E vamos que vamos. César, você sabe quanto tempo que a gente tá desenvolvendo essa parceria, esse trabalho com você? Você lembra quando você começou? Para falar a verdade, cara, se eu não coloco no Google Agenda, eu eu perco totalmente as datas. Eu sou péssimo de data, mas deve ser bastante tempo já. Faz sim. Ontem eu tava dando uma repassada na nossa entrevista, né? E eu abri o primeiro Trello que a gente teve, foi em 2020. 2020. Foi bastante tempo já. Faz sim. A gente começou no finalzinho de 2019, se eu não me engano, mas era novembro já. A gente não fez tanta coisa assim. Mas foi em 2020. Caramba, Passa muito rápido, né? passa. Me fala uma coisa pra gente começar. Você não começou a fazer inglês comigo, tanto que você falou agora aí na sua apresentação que você veio pra desconstruir muita coisa que você achava que tava certo, você tinha dificuldade, mas não sabia por quê, né? É, Onde, quando e como foi seu primeiro contato com o inglês? ok. Não precisa Na falar verdade, eu não. escolhi em duas escolas Aham, anteriormente. Eu fiz 4 anos numa primeira escola aham. e depois eu fiz mais 4 anos numa segunda escola, Presencial? presencial. Aham. E assim, por mais que seja, eram 10 pessoas sempre, né? Uhum. Então, sempre tinha aquela palavra ou outra que você era corrigido, mas depois, quando a gente passou a ter aula mais focadas, eu descobri que realmente não era. Era muito pior o meu vocabulário, né? Então, realmente, tá, a gramática em si era mais ou menos, né? Então, eu não tinha tanta questão na gramatical, mas realmente, a nível de vocabulário, eu tive uma diferença muito grande em alguns aspectos aí. Foi Tudo um. bem, tudo bem que tem os termos técnicos, né, da área de TI que a gente é português a tudo, né? Mas É, fazer o esse foi quê? um outro desafio, né? Foi, Depois. foi. Muito bom. Eu lembro que a gente começou e depois de um tempo, né? Porque o professor também, assim como eu, né? A gente leva um tempo pra entrar na sintonia, né? Junto com o aluno, né? Pra entrar no universo dele, porque a gente, de certa forma, o tempo precisa passar pra gente aprender como é que o aluno funciona, quem é a pessoa, o que ela gosta, né? E eu me lembro muito bem que teve um período que a gente entrou, a gente começou a falar de assuntos bem interessantes, que eu lembro que a gente começou a falar de filme, série, depois eu trouxe algumas coisas de história, que você gosta muito, né? Política, finanças. Eu queria saber, né? Todo mundo também vai querer saber aí, o quanto que foi importante no seu aprendizado trazer esses assuntos para aula. Olha, eu vou falar sinceramente, para mim é muito importante porque assim, é o que eu gosto, né? Então, quando você traz filme, história em quadrinho, que dá a oportunidade de eu poder contar essas coisas que eu gosto, a aula para mim fica muito dinâmica e a gente às vezes não vê a hora passar. É, história eu gosto muito, então assim, para mim é muito legal aprender termos da história que eu sei em português, mas em inglês é totalmente diferente, né? Então é dinâmico. Política é legal também porque as palavras são diferentes, Sim. os termos são diferentes, né? É, lembro que a gente teve uma aula de juridisquês, né? Quando a gente fala, né? Termos jurídicos em inglês. Sim. Puxa, muito legal, né? Então, assim, fora economia também, que muitas das palavras de economia só existem no Sim. Brasil. E É em verdade. inglês é diferente os termos, né?
Então, a gente está muito acostumado nos termos em português, quando a gente vai para outras áreas, né, do inglês, por exemplo, você não tem as mesmas palavras, e aí você tem que fazer o depara às vezes. Então, isso é muito legal. Eu Sim. lembro que a gente já fez aula assim que a gente falou quase a aula inteira sobre um determinado assunto, e a Uhum. aula voou. Quando a Sim, gente olhou, já estava no final da aula já. não é verdade. A gente fez algumas aulas da parte de política também, mas a gente fez os fundamentos, lembra? Eu te É, dei um vídeo, eu acho que falava a diferença, como é que surgiu a direita e a esquerda nos Estados Unidos. sim, isso Depois em mesmo, outros países também, a gente fez algumas comparações, né? que o termo nasceu na França, né? Então, todas essas coisas assim, foi muito legal. Aham. Fora aqueles videozinhos de curiosidade que você manda eu escutar. É, isso que é legal. Que até Não. hoje eu lembro da casinha do vinho, Ah, é da verdade. portinha do vinho. Né? Mas eu acho que pra mim também foi importante entender qual que era esse caminho, né, de entrar no seu universo de fato, porque aí você também me proporcionava uma certa liberdade para eu trabalhar com as suas dificuldades. Né? Então, por exemplo, dentro desses assuntos que a gente estava ali trabalhando, eu conseguia trazer os pontos que eu precisava trabalhar com você para melhorar o seu inglês. Às vezes era uma gramática, às vezes era questão de pronúncia, às vezes era o listening que precisava ali fazer um ajuste naquele tipo de assunto, né, que você tinha mais dificuldade de entender. Né? Então, acho que todos esses tipos de coisas contribuíram. Né? E quando você fala assim, a gente não vê a hora passar, é literalmente. Porque, né, às vezes o assunto é tão legal que às vezes você até esquece que tá falando inglês. É isso mesmo, tô parecendo que tá com uma conversa no bar. Literalmente. É, Né? Mas uma coisa que eu acho que é importante falar também é que ao longo do tempo você também percebeu que em alguns momentos do aprendizado eu vou precisar te dar assuntos que não necessariamente sejam tão legais assim, né? Mas que se sim. fazem necessário de alguma forma, né? E assim, a gente também não precisava passar por ele de uma forma penosa. Tipo assim, nossa, que assunto chato, que assunto maçante. De algum jeito ali, né, você foi lidando com isso da melhor forma possível. Claro que no começo há um estranhamento, quando a gente traz um assunto que você fala assim, nossa, maçante, né? Acho que não vou conseguir entender nada porque não tá interessante para mim. Mas ao longo do tempo eu percebi também você ficar mais, como é que eu posso dizer? Me dá mais essa liberdade também. Que às vezes você sabe que é necessário, mas não é tão bacana quanto falar de filme, falar de série, falar de história, de política, né, das coisas que você Aham, gosta, né? sim. Foi necessário também, né? Lógico que foi. Faz parte, né, do aprendizado, né? Então, assim, Sim. é, é tudo, como eu falo, um processo step by step, né? Passo a Uhum. passo. Então, Sim. realmente faz parte. Uhum. Não, isso é verdade. E fala uma coisa, César. A gente começou lá em 2020. A gente precisa fazer esse paralelo para contar para as pessoas. Como é que era o César lá nas aulas iniciais? E como é você agora, terminando 2024? O que você sente de diferença? Nossa, eu acho que é muita diferença, né? Além das palavras que a gente desconstruiu no cérebro, né? No meu divertidamente aqui, é, tem várias figuras. Hoje a gente estava conversando, acho que hoje, né? Sobre isso. A figura de linguagem. Então eu falava muito né no início, e o né era em português. Não era a figura de linguagem algo and, né? Alguma coisa assim, Aham. em inglês. E hoje eu já não falo tanto, né? Então, acho que são várias pequenas coisinhas ou grandes coisas, né, que foram Uhum. mudando, né? É, acho que o medo de falar em inglês também foi um grande aspecto. Então, hoje eu já falo melhor, o ouvir, né? Uhum. Então, quando eu assisto uma série, eu já procuro me atentar mais, né, aos termos em inglês. E as palavras, realmente, se eu olhava assim, eu olhava e como eu falava a palavra errada, né? Não só a nível de
informática, né? Uhum. Mas várias outras palavras do dia a dia, assim, do cotidiano, que são Uhum. muito usadas, eu praticamente precisei aprender tudo de novo. Não, é verdade. Hoje você falou das filler words, né, as palavras que a gente usa para preencher os buracos que não devem ser preenchidos, né? Eu até comentei com você, a gente sana É, muito isso pausando, né? Faz uma pausa, deixa a pessoa escutar aquilo, deixa ela processar aquilo. E eu falei assim pra você hoje, nossa César, eu nem percebi mais que você tinha parado de fazer. Porque foi uma coisa tão assim. Tão natural o processo de você parar de usar o né, que ficou pra mim assim, falei, nossa, tá tranquilo, tá fluindo a comunicação dele, né? E olha eu usando um né, mas um né de vez em quando pode. mas isso aí é normal no dia a dia. A gente acaba É, usando um ou outro, né? isso. O problema é quando fica repetitivo. Sim. Uma outra coisa que eu sempre acho que a gente conversou era sobre eu sempre querer fazer uma palestra em inglês. Sim. E me preparar para isso. Lógico que no início isso era impossível. E aí Uhum. hoje, quando a gente fez, né, a gente, eu trouxe aí, fiz a simulação da apresentação básica, né? Lógico. É, vamos pensar assim a apresentação oficial de final de ano, Fechamento. de fechamento, pô, eu achei muito legal. Então, assim, lógico, é um tema que eu meio que conheço, Uhum. já fiz em português, então para mim é um pouco mais fácil, Uhum. mas a evolução de 15 dias de diferença é muito grande. Sim. Não, isso é verdade. É verdade. E eu aprovo, né? Assina embaixo que você falou. Lá atrás, se a gente fosse fazer uma apresentação, seria muito difícil. Muito difícil, mas não só por causa do inglês, eu acho que por conta do quesito né, da questão da comunicação também, o medo de falar. Né? E eu acredito também que você também não fazia palestra em português antes. Não, eu não Né? fazia. É isso mesmo. Então, é uma grande evolução nesse quesito. É como você disse há um tempinho aí, uns minutinhos atrás. Você falou assim, são pequenas coisas que vão se somando, que quando você percebe, você olha pra trás, você vê o quanto você evoluiu de fato. Isso é uma coisa que muita gente pergunta sobre o ponto da fluência. Não, quando é que você tá fluente? É assim que você percebe a fluência. São nas pequenas coisas. Não é pensando assim, ah, mas eu ainda erro. Tranquilo, todo mundo erra. Todo mundo tem Uhum. uns negocinhos, né, que a gente chama lá pra arrumar. Mas perceber que você, de lá de trás, você não é mais a mesma pessoa, mas nem de longe, isso é uma grande evolução. Isso é realmente uma conquista na sua jornada de aprendizagem. Né? Ah, sim. E mais do que isso ainda, 4 anos estudando não é pra qualquer um. Eu trouxe a minha outra aluna, a Gabriele, aqui, com 7 anos, se manter se reinventando, né? E entender que o processo ele pode ser legal, independente de você passar 5 10 anos e você sempre ter alguma coisa para aprender, não é para todo mundo. São poucas Ah, as sim. pessoas resilientes que passam dos 2 anos e continuam fazendo e fazendo acontecer no inglês delas. Isso é muito legal, na verdade. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, é uma coisa que a gente sempre tem que olhar para trás e falar assim: poxa, eu cheguei até aqui com 4 anos de inglês. Não, é verdade. E assim, o processo é sempre uma crescente, né? Então, Uhum, é muito dinâmico e muito enriquecedor. Na verdade, essa é a palavra. muito. Saber que você pode entender uma outra pessoa falando com você e você se comunicar com essa pessoa. Pode ser que não esteja tão bem, mas aí você já está se comunicando. A mensagem está sendo entregue, né? E a Isso. mensagem está sendo entendida de volta também. Sim, isso mesmo. Eu gosto muito de pensar isso. A mensagem precisa ser entregue. Quando você está lá na prática dia a dia, a mensagem precisa ser entregue e a mensagem de volta precisa ser compreendida. O que você precisa melhorar, isso é uma questão de aula mesmo. Não é lá que você vai ficar se perguntando se está certo ou errado. Lá é a prática mesmo, é o vida real. Né? A Isso. Não coisa ali pode sendo ter medo de aplicada. errar também, né? Não. Aí você tem que errar, você tem que falar assim, não, eu tô aqui para conversar, deixa eu aproveitar essa oportunidade. É isso O aí. que vier é lucro e o que eu errar eu sei que eu tenho que aprender e melhorar.
É isso mesmo. Né? Não tem muito o que você ficar pensando. Porque senão você trava, né? Aí a gente volta Uhum. naquele ponto assim do travar para falar inglês. Sim, é isso aí, trava, fica suando, fica com medo, fica tremendo aqui que nem Nossa. vara verde. César, outro ponto. Qual foi a importância para você de incorporar as práticas de imersão de inglês durante a semana? Né, que eu vim com esse conceito, na verdade, muito mais forte, mais assim, no ano passado, que é aquele combo de você ter a homework, que é aquilo que a gente faz em aula, mas também ter o algo a mais, que era assistir um vídeo, fazer um resumo, falar sobre o vídeo, falar sobre um texto, com música. Quão importante foi isso para você? Olha, eu acho que foi muito importante porque dá uma outra visão, né? E outra, você, cada um tem uma percepção, né? Mas, por exemplo, vou falar do meu caso. Você só ficar focado em 1 hora e meia por semana é muito limitante Uhum, a fala do inglês e o aprendizado do inglês. Mas se você colocar isso 1 hora e meia mais 15, 20 minutinhos todo dia, o seu nível de aprendizado ou o seu nível de capacidade de evolução aumenta muito, abre muito mais o leque, né? Então, eu achei que foi muito importante. Inclusive, aqueles videozinhos curtos de 2, 3 minutos, uhum, você bota lá enquanto tá fazendo a esteira e vai escutando várias coisas de temas, né? uhum, Então, eu acho muito legal. Fora, né, também ouvir um pouquinho fora do seu normal. Tudo bem, você vai ouvir um podcast 1 hora e meia em inglês, pode ser que fique meio pesado, mas pelo menos você vai ter nuances de como as pessoas falam, qual o tom de sim, voz, é, e mais um podcast que é 2, 3 pessoas, então ela é muito diferente o jeito das pessoas falam. Então você vai acabando colocando isso no seu dia a dia, né? Então eu achei muito da hora, né? uhum, Eu gostei bastante e acho que esse foi das questões que evoluíram muito meu inglês nesses últimos anos aí, esse um uhum. ano que seja aí. Sim. Principalmente você falou do estudar um pouquinho por dia, né? E fazer algo com esse vocabulário, né? Que você acabava fazendo também. Né? Aí, daí e de outros pontos também surgiu outras ideias pra gente fazer atividade. Né? Seja você fazendo um resumo daquilo que você assistiu. Por exemplo, você viu lá na academia, mas em casa você tá lá. Naquele tempinho, nos seus 10, 15 minutos, você tá lá falando sobre o vídeo. Ou você tá gravando um áudio falando sobre ele com aquelas palavras novas que de repente você acabou aprendendo, né? É Então isso aí? é um pouco também de um processo de você ter interesse, né? De você ser curioso também. Você fala assim, deixa eu ver esse vídeo, sobre o que ele fala. Né? Às vezes você Uhum. tá assim, tipo, meio desacreditado. Você fala assim, não sei se vai ser legal. Mas o fato de você assistir, de chegar lá, fazer a coisa acontecer, você vai ganhando esse interesse também, né? Sim. Nos conteúdos, nos temas diferentes daquilo que você gosta também, né? É. Aí É, você vê um tema, você vê uma entrevista. vai Aí puxando. você começa a falar assim, vai puxando, além de tudo isso, você começa a falar assim, nossa, como esse fulano de tal fala bem inglês, nossa, coisa É. bonita, dá pra entender tudo que ele fala. Antes eu não entendia, né? Antes eu não entendia nada. Outra coisa que foi bacana também, puxando seus arquivos lá, a gente começou num determinado ponto a fazer você gravar vídeos, Ah, falando e é. treinando. Começou com áudio. Mas aí a gente falou. Eu não me lembro se vocês fui eu falei assim, César, a gente tava conversando, né? E se a gente gravasse vídeo? E desde. Faz muito tempo já que a gente grava, você tem um acervinho lá de anos, né? Gravando vídeo e grandes comparações dá pra ser feita aí, né? Nesse sentido. Então, eu queria saber de você também, como é que foi esse processo de começar a gravar vídeo vindo até aqui? Né? Como é que foi lá no começo também, né? Na verdade eu tenho um certo quê com a câmera, né? Então, eu particularmente no início não gostava muito. E foi você que trouxe. Me grava os vídeos porque eu consigo ver a sua boca se mexendo, porque daí vai ficar mais fácil de eu corrigir determinadas palavras. Aham.
E realmente foi a mudança radical. Lógico, no início eu ficava, ai, eu vou ter que gravar Meu vídeo Deus do pra. céu. Ai, eu vou ter que gravar vídeo, não dá, isso daí não dá, eu não sou muito bom disso daí, Aham, né? Porque sabe o que é o problema? Você se coloca no. Você vai olhar. Eu sou uma pessoa que olho, né? aham. Eu gravo e aí eu vou me ver. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu não gosto da minha voz gravada, eu não gosto de me ver falando, eu não gosto de nada, eu só, né, critico. Aham. E aí, mas aí eu achei que foi importante essa mudança também, porque fez com que a gente evoluísse mais. Porque Uhum. como você estava vendo o meu, a minha boca, né, e as Uhum. palavras formando, né, ficou mais fácil de você corrigir aquilo que precisava ser corrigido e trazer exercícios para isso, né? Uhum. Os exercícios de aquecimento, todas essas coisas assim que eu achei muito legal. E hoje, cada aula eu faço antes, né? Aham. Para poder ter a mobilidade, né? Aham. Na pronúncia. Então eu Não. achei interessante essas questões. E assim, o acervo lá é interessante. Você pega no início lá, tá horrível, e aí tá melhorando um pouquinho. É Ou melhorando verdade. bastante, sabe lá eu. Eu sempre me critico bastante nessa questão, mas ok. Mas eu acho que, de certa forma, tem uma dose boa aí da gente se autocriticar, porque acho que você sempre vai encontrar alguma coisa que você possa melhorar. Né? Na Isso, dose isso aí. certa, né? Uhum. Né? Mas eu acho que o gravar áudios foi muito bom e você ter um acervo, acho que você é o aluno que tem o maior acervo de vídeos gravados, de aulas de speaking. Olha, e é a pessoa que teoricamente menos gosta de fazer. Você vê? É o que a gente falou no começo. Às vezes você precisa fazer aquilo que você precisa de fato, não aquilo que você gosta ou quer, né? É, Porque pode ver, César, tudo aquilo que você precisa para melhorar alguma coisa, não necessariamente é aquilo que você mais deseja fazer. sim, Mas concordo. depois, eu acho que a melhor forma de você se motivar fazendo esse tipo de coisa é você ver resultado. Vendo pequenos progressos, porque aí você se anima para fazer de novo. Não, É, sem dúvida. né, não tem muito por onde. Mas, Uhum. realmente, eu acho que a questão do áudio te ajudou demais. Eu lembro que lá atrás, olhando para os seus planos de estudos, a gente tinha batendo muito forte em pronúncia. Né? A questão das palavras, a questão de você absorver a pronúncia, né? Criar um caminho novo, desconstruir, né? Porque você tinha na É, sua cabeça um caminho específico, que você não sabia muitas vezes que a palavra estava sendo pronunciada errado. Então, isso. construir esse caminho, ele requer muita paciência, principalmente da sua parte, de não desistir, de não desanimar, de ser corrigido muitas vezes 5, 10, 20 vezes e saber que aquilo é normal. Né? E não ficar É. assim, chateado com aquilo e falar, nossa, minha cara já corrigiu 50 vezes. Não, é verdade. E às vezes você pode estar falando alguma coisa erradinha, mas você só ia ver no vídeo que estava Exatamente. alguma coisa errada. Por causa É, realmente da questão de como era a pronúncia. Então, assim, hoje eu gravo de boa. Então, tranquilo. assim, tranquilo. Mas eu achei que foi uma grande evolução aí nesse processo aí. Muito bom. César, pra gente fechar nossa aula em português Ok? de perguntas, o que vier na sua cabeça agora? Qual foi uma dificuldade superada e como que você construiu esse resultado? O construir o resultado talvez a gente tenha já falado, mas se você pudesse, primeira coisa que vier na cabeça, qual foi essa dificuldade superada? Hum, Entender que não fala T no inglês em algumas palavras. Aham. É, né? Não é meeting, né? Não é inglês britânico, né? É meeting, né? Então, assim, Aham. então esse foi o primeiro, eu acho que, né? Foi um grande processo aí para trocar, né? Aham. E principalmente depois as palavras com o bendito do TH, né? Essa é Ah, uma evolução constante, né? isso aí, outra coisa também, que umas têm som de, né? Aí vem todo aquele trabalho, né? Ti, É. né? Então,
Aprendeu um Esse movimento que você não faz normalmente em português. é, é isso mesmo. Então tem toda essa. Essas são as duas mais fortes, né? E em algumas outras palavras que realmente eram diferentes do som em português, né? Que você até explicava, bate a língua lá no céu da boca, não sei o quê, Uhum. é lá no fundo, né? É. Ah, não, essa aqui é para frente. E aí tinha todo o trabalho, não vou falar assim corporal a gente aprendeu também, que daí eu falo melhor, né? Uhum. Fazendo gesto. Ah, mas Parte oral, todo, né? todo o projeto facial, né? Toda a parte facial de como você Uhum. trabalha com o movimento da boca, né? Então acho que esse foi os dois maiores foram esses, mas toda a outra parte de movimento labial para mim foi uma grande construção. Bom, acho que todo mundo que aprende inglês, independente do nível de evolução que tá, sempre vai ser um trabalho em progresso. Porque a gente não tem esse negócio, né? Os movimentos da boca, principalmente as ligações fonéticas também, né? Que se você me permite acrescentar um desafio que está sendo superado, é acrescentar vogais extras onde não tem, né? Aqueles pontos, por exemplo, a palavra termina em K, take, mas às vezes você tá lá no meio da frase e acaba saindo um take, um Ah, N. é. O Acontece. famoso, o famoso Caco Antibes que eu falo para você, né? O famoso sair de baixo. É. So, moving on with our interview. Now we're gonna speak Ok. a little of English. Ok. I want to know, everybody wants to know, what are your next goals with English for 2025 on? I'd like to expand my vocabulary Mm-hmm. on other subjects Mm-hmm. in English. And I need to prepare myself for a travel abroad. All right. What country Hmm. would you like to go? I don't know, but and the first time probably Mexico. Oh, nice. Yeah, Nice. Uh-huh. but I have a dream like Mr. King. Uh, I I want to go to Olympic Games. Oh, that's nice. Next one Me, is in Los Angeles. So, yeah, mm-hmm. yeah. Yeah. I had the I like more this part in USA, Uh-huh. California. Oh, okay. Uh, I don't know. I It's more summer. Oh, you like summer vibes, right? Yeah, summer vibes like Brazil. I don't know, That's but cool. yeah, it's nice. Interesting. Nice. Great goals. We're gonna do that. I'm sure. Yeah, Uh, I heard that you have a question for me. yeah. I have two questions. All right, that's awesome. Tell me. You can you need to talk the first one or the two ones, and you answer in the same time. Give me the two ones. Okay. Mm-hmm. When did you imagine to be a teacher? And how is your method to learn? All right. When did I imagine to become a teacher? Never. Oh to my be hon- God. to be honest with you, I never imagined to become a teacher because I was a teenager, a very impatient teenager. So I didn't have patience to teach friends, to teach people. I didn't know how to explain things in English. So when I was younger, never. But when I was 18, I had the opportunity to teach with a friend, and this friend gave me the first opportunity. So I didn't believe myself, to be honest. I think nobody believes. Yeah. But then when she gave me the opportunity, I fell in love with teaching. And then I started. Never stopped. Nice. Yeah. And my learning process with English
It was crazy because at that time, when I was 12, I started when I was 12 years old. We didn't have the resources, the YouTube, the social media we have today. So basically, I have a big dictionary. My dictionary looked like a Bible. I And imagine. yeah, and I learned with the traditional method, but I was always curious. I always searched for new words I didn't know. I always tried to listen to different materials. I was curious, very curious. So I was always looking for new words that I saw in lyrics, in songs. I had this more old school method of learning. But I think if I could tell you the most important part of my learning process was to keep curious, to always wanted to learn something new in English. So nice. Yeah. Yeah. But then we start changing, right? Because then internet comes and then you have more Yeah, materials. I started watching more videos on YouTube. And then the yeah. process until now is pretty much the same. When I want to learn something new in English, I use something very important people forget nowadays, paper. Very Okay. important. And Hmm. take note sometimes. Super important. We forget this because we are always on the computer typing and typing. But people, take note. Take note of Okay. everything that is new for you. It's important. You memorize, Nice. you learn better. Okay. Do you use the AI, I use it sometimes. I use it but to with help a tool? as a tool. Okay. As a tool, especially when I want to talk. There is a nice app, by the way, I'll suggest to you later, called characters.ai. You can talk with Yeah. a character to practice speaking, you know. Nice. It's pretty nice. I Hmm. love your question, Caesar. So to wrap up, to finish, I would like you to leave a message to people. Okay. My message is study. Study and keep in mind this is a process. And sometimes, just like me, we'll have to deconstruct what you think you know to really understand and learn English. Yes. That's a great message, actually, especially for a person who had years and years of learning English, but you had some gaps and fragmented English language in your head. You know, Yeah, it's very, very important. I love the message, really. I think many people will feel inspired by you, especially because you have lots of experience with English and you know the things that didn't work, and now you're learning the things that work for you, the way you yeah, enjoy the process, you know? yeah. It's true. Yeah. I just want to tell people that you are a great student. I always have fun. I think my Monday mornings are very pleasant, very good to talk to you. I always enter in your universe, movies, series, and all the things you enjoy, and I learn a lot. Really, every single Monday I learn with you something different. Thank you, Carla. Uh, Yeah. I don't have words to talk about this. Yeah, no need. Your process is cool, is nice. Your journey is very beautiful in learning English, and I hope that I can help you for many more years. I hope you always Ah, have yeah, something new to learn. yeah. Very good, very good. Caesar, thank you so much for your time, for spending a little bit more with me today after class, and I hope for us Okay, to no talk problem. again. Okay, nice. All right. Thank you, Caesar.